Olá, meus amigos e amigas, eu sou a Valéria Centeville, eu sou terapeuta de vidas passadas. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como funciona a terapia de vidas passadas e também sobre como os acontecimentos no passado podem afetar os relacionamentos no momento presente. Importante ressaltar que quando eu falo de passado, eu quero dizer passado não apenas de vidas passadas, mas também o passado da vida atual. Então vamos lá. Para que serve a terapia de vidas passadas? Bom, todos nós estamos aqui para evoluir. Nós encarnamos aqui na Terra com o objetivo de evoluir o nosso espírito. E onde estávamos antes de estarmos encarnados aqui na terceira dimensão, na matéria? Estávamos no plano astral. Só que chega uma hora que a gente não pode mais ficar lá no plano astral, senão nossa evolução fica prejudicada. Então o mentor da pessoa fala assim, olha, você tem que descer lá na Terra. Aí é realizado um plano encarnatório. E dentro desse plano, a pessoa vai ter uma missão individual, que é a reforma íntima, e uma missão coletiva. O que vem a ser a missão individual? Por exemplo, uma pessoa que é muito orgulhosa, ela vai ter a tarefa de passar por situações para que ela desenvolva a humildade. Né? O contrário do orgulho é o quê? A humildade. Né? Uma pessoa que ela tem aquela tendência a se colocar no lugar de vítima. O espírito dela vai pedir para que ela passe por situações que possibilitem o aprendizado de que na verdade ela não é vítima de nada, né? Para que ela perceba e assuma o controle da própria vida, né? Porque todos nós somos criadores da nossa realidade. Tudo o que temos e o que somos hoje é um resultado do que fizemos no passado, das experiências que tivemos no passado, dos aprendizados que tivemos. Por isso que é muito importante a gente agradecer a todas as nossas personalidades passadas, porque é graças a elas que hoje somos espíritos mais evoluídos, né? Então, a pessoa que ela é muito impaciente, ela vai desenvolver o quê? A paciência. Essa é a proposta dela de reforma íntima, né? A missão individual. Agora, o que vem a ser uma missão coletiva? Missão coletiva é aquilo que vai ajudar a humanidade, a coletividade, né? Então, cada um de nós é um pedacinho muito importante de Deus. Cada um de nós tem dons especiais que vai poder oferecer para a humanidade. São os talentos que a gente já nasce com eles e vai desenvolvendo, né, na vida atual. Por exemplo, uma pessoa pode ter dons artísticos, ela pode ter vindo para embelezar o mundo, para criar artes, para criar coisas belas, deixar o mundo bonito, fazer artesanato, fazer bijuterias. Esse é o dom natural dela. E ela vai poder oferecer isso para a humanidade. Né? Outra pessoa, por exemplo, pode ter o dom de dar aulas, pode sentir prazer, gostar de ensinar, né? E pode ensinar coisas boas para as pessoas, ensinar matemática, ensinar português, ensinar seja lá o que for de importante e saudável. Então esses são exemplos de missões coletivas. A terapia de vidas passadas, ela facilita a evolução do espírito. Na medida em que os mentores vão ajudando a pessoa a se desligar do seu passado traumático, a evolução vai ficando mais fácil. Importante dizer
que todas as regressões de memória são regressões éticas. O que vem a ser uma regressão ética? É aquela regressão de memória que ela é comandada pelos mentores espirituais da pessoa. Né? Como assim? Cada um de nós tem os seus mentores espirituais, que são como professores, são espíritos mais evoluídos do que nós, e eles ajudam na nossa evolução. Eles nos intuem para fazer coisas boas, eles nos dão conselhos. E através da terapia, eles mostram situações do passado que precisam ser tratadas. E eles vão ajudando nas curas dessas situações traumáticas. Né? Por exemplo, pode ter um pedacinho na minha alma que ele está muito ferido, está muito magoado, está muito triste e que precisa de um tratamento, de uma cura. Então, através da terapia, os mentores irão ajudar nessa cura, né? Porque nós mudamos de corpo, mudamos de vida e muitas vezes carregamos coisas mal resolvidas que vêm do passado. E muitas vezes a gente regride para esses momentos traumáticos. Então vamos supor uma pessoa que tem uma criança interior ferida, né? Criança interior é a criança que fomos um dia, que o adulto foi um dia. Então é um pedacinho da alma que existe dentro do adulto, né? A criança que ele foi um dia, mas que pode estar triste, pode estar magoado, pode estar se sentindo rejeitado. E aí, em certos momentos, a pessoa pode regredir para esse estado da psique, né? Para essa sensação de rejeição. Então, ela pode se sentir, em certos momentos da vida adulta, como uma criancinha desprotegida, rejeitada. Ela se sente, às vezes, alguém fala alguma coisa que ela fica magoada, e aí ela se sente como uma criancinha desprotegida. Não tem momentos na nossa vida que às vezes a gente sente uma fraqueza, uma tristeza, não sabe nem de onde vem? Então, vem dessas partezinhas feridas que existem na alma, porque é automático. Né? Acontece uma coisa no mundo exterior, alguém fala alguma coisa que você não gostou, que te deixou triste, magoado. Você mentalmente, emocionalmente, regride, ou seja, você volta para aquela situação do passado em que você sentiu essa mesma emoção, né? Isso é chamado uma regressão espontânea. Então essas partezinhas que estão feridas, magoadas, tristes, ou mesmo se sentindo culpadas, elas precisam de tratamento, elas precisam de uma cura. Porque senão elas podem prejudicar a pessoa pode ficar muito mal, né? Ela pode ficar desproporcionalmente triste, desproporcionalmente magoada ou revoltada. Nós carregamos também muitas vezes partezinhas na nossa alma, né? Às vezes eus de vidas passadas, que estão revoltados, por exemplo, uma pessoa que foi um escravo numa vida passada e ela não aceitou aquela vida de escravo. Ela pode estar carregando esse eu de vida passada de uma forma muito mal resolvida. Ele ainda vive esse escravo do passado, né? Esse eu de vida passada, ele ainda vive na alma dessa pessoa e ainda se sente muito revoltado. Então, toda vez que essa pessoa se sentir revoltada, ela pode regredir para essa vida passada do escravo, que ainda está revoltado, pela similaridade do sentimento, da revolta, né? Porque como esse escravo ainda está revoltado nessa alma, quando a pessoa sente a revolta, a injustiça na vida atual, por exemplo, o chefe pediu para trabalhar no feriado, né? A pessoa pode se sentir um escravo
e regredir para essa vida passada. Acessar de forma inconsciente essa vida passada do escravo e ficar tão revoltada quanto era aquele escravo. Vocês imaginam, né, como é difícil uma vida de escravo, né? A pessoa trabalha e apanha, né? Muitas vezes era esse o tratamento dado aos escravos e não ganhava nada, não tinha liberdade nenhuma. Então, esse tipo de história passada gerou muitos traumas na humanidade, né? Então, esses traumas ainda precisam de cura. É nesse ponto que entra a terapia de vidas passadas. Ela entra exatamente para ajudar a gente a se libertar dessas situações passadas que estão mal resolvidas. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas para que eu vou ficar olhando o meu passado? Para que eu vou voltar no passado? Na vida atual já tenho problemas demais. Você vai voltar no passado exatamente para você resolver e melhorar o momento presente. Não é para ficar no passado. Muitíssimo pelo contrário. É para se desligar, do passado traumático. Então, como que vai se desligar do passado traumático? Fazendo essas regressões de memória conscientes, porque a pessoa fica consciente o tempo todo na metodologia que eu uso. Ela está sabendo onde ela está, com quem ela está, e ela mesma, o eu da vida atual, vai ajudando nas curas daqueles pedacinhos feridos da alma. E quando eu falo em passado, eu não quero dizer apenas o passado de vidas passadas. Eu estou falando também do passado da vida atual, como, por exemplo, a infância da vida atual. Quando a gente faz uma cura para a criança interior da vida atual, a gente está tratando o passado da vida atual, que é tão importante quanto o passado de outras vidas. E quem que vai definir o que a pessoa precisa saber sobre o passado dela, o que ela precisa acessar no momento presente? São os mentores dela. E por que são os mentores? Simplesmente porque os mentores, eles estão no plano astral superior. Eles estão num estado consciencial, numa consciência mais elevada do que a gente, do que o próprio terapeuta, não é mesmo? Então, eles estão em mais condições de saber o que a pessoa precisa acessar nesse momento, que vai ajudá-la, e também o que ela já pode saber, o que ela já pode acessar sobre o passado dela, Por isso que é muito mais interessante deixar que os mentores abram o inconsciente da pessoa, abram a alma da pessoa, as memórias, as lembranças do passado, porque os mentores da pessoa, eles conhecem todas as vidas passadas da pessoa, e o terapeuta não. O terapeuta está encarnado, aqui num corpo físico, e só vai acessar aquilo que os mentores permitirem, Importante dizer que tem 2 tipos de regressões que podem ser realizadas. Tem a regressão, que é a chamada regressão direta, que é quando a própria pessoa acessa as lembranças do passado dela. E tem também a chamada regressão indireta, que é a regressão por captação. É quando o terapeuta que tem mediunidade, que ele consegue utilizar essa técnica chamada captação, ele pede para os mentores espirituais da pessoa mostrarem para ele, terapeuta, aquilo que a pessoa precisa saber sobre o passado dela. E então ele vai contando para a pessoa, olha, seu mentor está mostrando que no passado aconteceu isso e isso com você foi abandonada, aconteceu isso, aquilo. E aí o terapeuta vai contando para a pessoa a historinha do passado dela que precisa ser trazida para a consciência. Então tem 2 formas: a regressão direta, que é a própria pessoa acessando a lembrança do passado dela, as lembranças, melhor dizendo, e tem a regressão
indireta, que é quando o terapeuta faz uma captação e ele conta para a pessoa o que ela precisa saber sobre o passado dela. O grande objetivo da terapia de vidas passadas é ajudar a pessoa na evolução do espírito dela, né? Porque na medida em que a terapia ajuda a pessoa a se desligar do seu passado traumático, a evolução fica bem mais fácil, né? Importante dizer que também existe a possibilidade de fazer o tratamento, né, a terapia de vidas passadas, para uma pessoa que não tem condições, não está em condições de vir à terapia. Por exemplo, vamos supor um filho usuário de drogas que não está em condições, não consegue vir à terapia. Uma mãe preocupada com esse filho, ela poderá vir na sessão e fazer esse tratamento espiritual para o seu filho, né, através de regressões indiretas. Se os mentores da mãe e também os mentores do filho permitirem que esse tratamento seja oferecido, seja feito para o filho, ele poderá ser feito. Então aí nesse caso a mãe vai ser um canal de cura para o filho. É importante dizer que essa mãe, ela precisa sentir amor por esse filho, né? Porque o amor, ele é a energia mais curativa que existe no universo, né? Então precisa ter esse vínculo de amor. Outro exemplo, uma mãe que tem um filho bebezinho que chora sem parar. Já levou no médico, já levou em todos os lugares, ninguém entende o que esse bebezinho tem. Ela pode também fazer o tratamento para esse filho bebezinho funcionando como um canal de cura. Então, nesse caso, é a mãe que irá acessar as lembranças do filho, né? Porque o filho é bebezinho, não tem muita história na vida atual, mas ele tem todo o histórico das vidas passadas, né? E ele poderá estar sofrendo por causa de situações passadas. Então, nesse caso, a mãe ela vai fazer as regressões de memória e todo o tratamento, né? Funcionando como um canal de cura para este bebezinho. Outro exemplo, um marido que tem problema de vícios, viciado em drogas, né? E a esposa está preocupada, quer muito ajudá-lo, mas ele não quer se tratar ou não consegue se tratar. Se todos os mentores, né, da mulher e do seu marido permitirem que o tratamento espiritual seja feito, ela poderá fazer esse tratamento também, ofertando essa cura para o marido, de uma forma indireta. Porque é importante lembrarmos, né, que tudo é energia, né? Então nós estamos todos conectados neste universo, não existe a separação verdadeira. Estamos na terceira dimensão, né? Mas uma separação mesmo energética não existe. Você pensa numa pessoa, você já se conecta com ela, né? Questão dos obsessores, por exemplo. A pessoa vai dormir com raiva do chefe. O que vai acontecer? Ela está sendo uma obsessora encarnada do chefe. Se ela está indo dormir com raiva do chefe, né? Porque o obsessor, ele não é só aquele espírito que está desencarnado. Ele é o espírito encarnado também. Se a gente está com raiva de alguém, a gente está obsediando essa pessoa. E mais, se essa pessoa estiver com o campo energético dela aberto, ela poderá receber cargas negativas nossas, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, o obsessor é do mal, é um espírito que está desencarnado, perturbando a paz. Pode ser um irmão que não está numa vibração muito legal, né? E
ele é chamado de obsessor, ele está aí tentando se vingar, que a gente aprontou, normalmente a gente aprontou alguma para ele lá no passado, senão ele não estaria com raiva, né? Mas nós podemos também ser obsessores, né? O apego também gera uma obsessão. Quando uma pessoa desencarna e nós ficamos muito, muito, muito apegados a essa pessoa, não aceitamos a separação pela morte, pelo desencarne, isso pode prejudicar essa pessoa, esse irmão que foi embora para outra dimensão. Então, é importante tratarmos também o desapego. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho como é que funciona na prática a terapia de vidas passadas. Bom, a primeira sessão é uma entrevista na qual o terapeuta vai conhecer a pessoa, né? Ela é muito importante, essa entrevista, para o terapeuta saber como conduzir a regressão de memória, para ele saber o histórico da pessoa. Então ele faz perguntas, né, para a pessoa sobre como foi a vida dela até agora, né, infância, adolescência, vida adulta, gestação. E a partir da segunda sessão é que começam as regressões de memória. Cada sessão dura 1h30, né, chamada uma sessão dupla. São 2 sessões em uma. Então, normalmente, a pessoa faz uma sessão de 1h30 a cada 15 dias. Então, a partir da segunda sessão, começam as regressões, sempre conscientes, né, e conduzidas pelos mentores espirituais da pessoa, e vão sendo realizadas as curas necessárias, né, para aquela alma. Importante dizer que a duração do tratamento varia muito de pessoa para pessoa, varia muito mesmo, porque depende muito da disposição da pessoa em mudar, em se transformar. Existem pessoas que elas têm uma capacidade de mudança muito rápida, né? Conseguem perdoar mais facilmente. E outras pessoas já demoram mais. Então é importante que seja respeitado o tempo de cada pessoa, né? Então varia muito, muito difícil definir um tempo, uma duração para o tratamento. E depende também, tem pessoas que têm muitos problemas para serem resolvidos. E outras pessoas têm um probleminha só, que às vezes é simples e fácil de resolver. Então é claro que o tratamento vai ser bem menor. Atualmente já é possível também fazer esses atendimentos, né, esse tratamento, a terapia de vidas passadas, à distância, pelo Skype ou pelo telefone. É claro que a conexão com a internet precisa ser boa. Se a internet ficar caindo toda hora, não vai dar certo, né? Mas já faço, né? Já é possível fazer esses tratamentos espirituais, né? Como a terapia de vidas passadas à distância, o que possibilita, é claro, o atendimento de muito mais pessoas. Por que dá para fazer esses atendimentos à distância? Porque a regressão é sempre consciente, né? A pessoa fica consciente o tempo todo, né? Não existe nenhuma viagem no tempo, né? Como às vezes as pessoas chegam com medo, mas e se eu não voltar? Eu vou fazer uma regressão de memória, mas ai meu Deus, e se eu não voltar? O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar presa no passado? Não, com certeza você não vai ficar preso no passado, porque não existe uma viagem no tempo, né? O que existe é a abertura dos portais de memória da pessoa, daquele espírito, né? Então você acessa lembranças do seu passado, mas o tempo todo, pelo menos na metodologia que eu utilizo, a pessoa fica consciente, ela sabe quem ela sabe onde ela está, ela sabe com quem ela está, e ela sabe que ela está acessando as lembranças do passado dela.
né? Então não existe esse perigo de a pessoa não voltar, porque na verdade ela apenas fecha os olhos, né? Porque a regressão normalmente é feita de olhos fechados, né? Eu faço uma proteção do espaço, eu chamo seres de luz, mestres ascensionados da Fraternidade Branca, Arcanjo Miguel, para protegerem o espaço da pessoa, né? Para protegerem a energia da pessoa. Protegerem do quê? Dos ataques espirituais que podem acontecer, né? Porque a pessoa pode ter ligação com alguns obsessores, né? E esses obsessores, eles podem não querer que a pessoa evolua. Então, para que eles não atrapalhem o processo terapêutico, eu faço uma proteção do espaço. Eu peço para os espíritos mais evoluídos protegerem nosso campo de energia das interferências negativas dos espíritos obsessores, né? Que é importante lembrar que esses espíritos obsessores, eles são também irmãos nossos, né? Eles estão temporariamente com a vibração baixa. Às vezes são espíritos que estão com medo, que estão perdidos, que grudam na pessoa, né? Que estão precisando de uma ajuda. Então também eu chamo equipes espirituais para encaminhar esses espíritos para a luz, para comunidades no plano astral superior, para que eles sejam orientados, tratados, para que eles prossigam na evolução deles, né? Porque se a gente olhar para o nosso passado, né, quando a gente começa a fazer regressão de memória e começa a olhar para o nosso passado espiritual, a gente vai ver que também fomos obsessores em vidas passadas, ou até na vida atual, né? Aquela história do chefe que eu contei para vocês. Você tá com raiva do chefe, você tá lá em espírito, sua energia tá lá com o chefe, obsediando ele. Né? Então não podemos ter raivas dos nossos irmãos que estão menos evoluídos, que estão naquele momento com vibração baixa, né? Precisamos, pelo contrário, ajudá-los, pedir um encaminhamento para eles, né? Chamar espíritos de luz, chamar equipes espirituais que trabalham com desobsessão e pedir o encaminhamento desses espíritos, para que eles também prossigam na evolução deles, né? Porque se eles estão obsediando, eles estão perdendo tempo, um tempo precioso, né? Eles estão criando karma para eles, porque assim, pela lei da atração, tudo aquilo que a gente faz de bom retorna para nós, para o nosso espírito, seja no momento presente, seja no momento futuro, né? Porque para o espírito o tempo não existe. Então você faz coisa boa, você tem uma boa ação, aquilo vai retornar para você em algum momento, mesmo que não seja daquela pessoa que você ajudou. Você vai receber uma ajuda no futuro que pode ser de uma outra pessoa, de uma outra forma, mas vai receber, você pode ter certeza. Agora, tudo aquilo que a gente faz de ruim também, né? Você está com raiva de alguém, você está tentando se vingar de alguém, isso também, essa energia também vai retornar para você. Então é importante orar e vigiar, né? É importante ficarmos atentos aos nossos pensamentos e não permitirmos jamais pensamentos negativos na nossa mente. Porque os pensamentos negativos, eles geram energia negativa. Né, eles nos deixam tristes, magoados, com raiva, que é exatamente esse tipo de sentimento que prende a alma, né? Você quer melhorar os seus relacionamentos, seja com o marido, seja com a esposa, seja com os filhos, com a família, seja com os amigos, a grande dica que eu tenho para te dar é você parar de julgar as pessoas. Difícil, né? Eu sei que é difícil. Aqui no nosso plano terreno, encarnados, temos muitos desafios evolutivos e eu sei que é difícil a gente não julgar os nossos irmãos. Mas se você quer melhorar os seus relacionamentos, é importante você treinar a sua mente para não julgar, para manter a sua mente sempre no ponto neutro, né? Perdoar,
é uma questão fundamental para você melhorar os seus relacionamentos, porque o que realmente prende a alma são os sentimentos de vibração baixa, né? Que é a tristeza, é a culpa, é o medo, é a raiva. Culpa é o quê? Culpa é a raiva de si mesmo. É quando a pessoa não está conseguindo se perdoar, né? Ela carrega aquele sentimento de que ela não merece ser feliz. E aí, quando a pessoa está carregando um sentimento de culpa, muitas vezes é comum que ela atraia para a vida dela situações que geram dor e sofrimento. Por exemplo, um relacionamento ruim, em que ela vai ser maltratada, né? Um trabalho insatisfatório, que ela vai ser infeliz. Tudo isso, né? Atrair esse tipo de situação que gera dor e sofrimento, a pessoa pode estar atraindo isso exatamente porque o espírito dela está carregando o sentimento de culpa, né? Por exemplo, traiu o marido na vida passada, daí não se perdoou até hoje. Carregando esse sentimento de culpa, ela poderá atrair pessoas, homens que irão traí-la, né, na vida atual, supondo que na vida atual seja uma mulher, né? Então é muito importante a gente se perdoar. Agora, às vezes, é difícil se perdoar sozinha, porque às vezes o sentimento de culpa, ele tá lá na vida passada e tá muito inconsciente, tá muito inacessível para a pessoa, né? Ela sente a culpa, mas ela não compreende de onde vem aquele sentimento. É para isso que serve a regressão de memória, para abrir essas lembranças, porque aí você vai tratar o eu da vida passada, né? É o eu da vida passada que precisa se perdoar, né? Que às vezes o eu da vida atual tá bom, né? Tá tranquilo, tá sereno, nem entende porque que atrai esses eventos que geram dor e sofrimento, né? Mas muitas vezes precisa ser tratado o eu da vida passada que está se sentindo culpado. Aí a gente vai conversar com aquele eu, por exemplo, a mulher que traiu o marido no passado, vai explicar para ela que errar é humano, que ficar se culpando não vai levar a nada, que ela pode evoluir muito mais fazendo boas ações, né? Então é mais ou menos assim o tratamento. Muitas vezes a gente conversa com o eu da vida passada, conversa com a criança interior, imagina que está passeando com ela, que está conversando com ela, que está colocando ela no colo, às vezes, tudo através da imaginação, porque a imaginação é muito poderosa para o ser humano, né? Aquilo que a gente imagina tende a se concretizar, né? O ser humano ele é muito mental e emocional. Então, se você imagina uma situação acontecendo da melhor maneira possível, você já está ajudando a criar aquela realidade, né? A lei da atração diz exatamente isso, né? A lei da criação consciente. Você quer criar um relacionamento satisfatório, feliz? Imagine que você já tem esse relacionamento e que você, a cada dia que passa, você está se aproximando desse relacionamento, dessa conquista, né? De um relacionamento satisfatório, saudável, em que as pessoas se respeitam, em que as pessoas se tratam bem, se amam. Imagina que você já tem isso, né? E que a cada dia que passa, essa realidade está mais próxima de você, mas que você já tem essa realidade como se ela já fosse presente hoje, né? Isso vai te ajudar muito a criar a realidade que você deseja para a sua vida. O desapego em relação ao passado também é muito importante. Muito importante não ficar remoendo o passado, né? Cultivando sentimentos de raiva, de vingança,
se sentindo no lugar de vítima, né? Por exemplo, a pessoa foi traída. Ficar com raiva, ficar querendo se vingar do ex que traiu. É importante se libertar da raiva, realmente perdoar. Por quê? Porque se a pessoa fica com raiva do ex, não perdoa, né, o ex que traiu, por exemplo, né, ela está carregando aquela mágoa, aquela raiva dentro dela. E isso, além de gerar doenças, até mesmo físicas, né, porque o sistema imunológico ele fica muito frágil quando a pessoa carrega essas mágoas. Além disso, ela vai atrair o que para a vida dela num próximo relacionamento, se ela está carregando raiva e mágoa? Ela vai atrair alguém que está carregando esses mesmos sentimentos, né, pela lei da atração. Semelhante atrai semelhante, né? Então, é importante se libertar desses sentimentos para melhorar os relacionamentos. Ficando ou não com a pessoa, nesse exemplo da traição, precisa perdoar. Para quê? Para ficar com a alma limpinha, para ficar com a alma clarinha, com sentimentos bons. Porque você tem amor, se você tem amor dentro de você, você vai atrair o amor fora, na realidade exterior. Pela lei da atração, como é que funciona a lei da atração? A lei da atração diz o seguinte, que tudo que acontece dentro, acontece fora. Ou seja, se eu me amo muito, 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 eu vou atrair relacionamentos saudáveis na minha vida. Por quê? Porque eu estou cultivando o amor dentro de mim, né? E o que eu cultivo dentro de mim, dentro da minha alma, vai acontecer na minha realidade exterior. Né? A lei da atração diz exatamente isso. Então, se eu cultivo raiva do meu ex dentro de mim, eu vou atrair alguém que também está cultivando raiva dentro, né? Semelhante atrai semelhante. A gente se sintoniza e atrai para a nossa vida aquilo que a gente cultiva dentro, né? Tanto que os obsessores, os espíritos obsessores, eles só conseguem nos atacar através dos nossos próprios medos, das nossas próprias inseguranças, né? Eles não têm nenhum poder grandioso, divino, né? Não tem nenhum grande poder sobre nós. Como é que eles nos atacam, né? Eles conhecem as nossas fragilidades, né? Porque eles estão no plano astral, né? Eles enxergam tudo aquilo que a gente teme e eles ficam falando na nossa mente, no nosso campo energético. Olha, vai acontecer isso de terrível com você. Aquilo que você mais teme, ele fala na sua cabeça, na sua mente que vai acontecer. Joga, projeta imagens trágicas na sua mente. Né? Para quê? Para você ficar assustado, morrendo de medo. E aí acontece o quê? Sua vibração cai, porque quando a gente está com medo, a vibração nossa cai. E aí eles conseguem nos atacar. E como que é o ataque? É através do medo que a pessoa tem. Agora, se a pessoa está fortalecida, né, ela está pensando no amor, na paz, ela está conectada com os seres de luz, ela está pensando coisas boas, eles não vão conseguir atacar. É assim que funciona. Ou então a pessoa que se sente culpada, né? A pessoa está carregando culpa. E aí o obsessor, ele fala o quê? Você é mau, você é muito culpado. Ele fica falando isso na mente da pessoa. Às vezes sugere até que ela se suicide, né? O que eu não recomendo para ninguém, diga-se de passagem, porque você vai estar jogando fora, né, uma oportunidade de evolução. Por mais difícil que esteja a sua vida, não vale a pena o suicídio. Você não se livra de nada, pelo contrário, você traz mais problemas para a sua vida, né? Então eles ficam jogando, né, os obsessores ficam jogando esses pensamentos negativos na mente da pessoa. E aí quando ela acredita nesses pensamentos, que às vezes ela acha até que esses pensamentos são dela, aí a vibração dela cai, e é assim que acontece o ataque, né? Isso que é o chamado ataque espiritual. Principalmente acontece dessa forma.
Agora eu selecionei aqui para vocês, meus amigos, alguns exemplinhos sobre relacionamentos e terapia de vidas passadas. Por exemplo, o medo da solidão. A pessoa chega no consultório se sentindo muito solitária, com medo de envelhecer sozinha, não ter ninguém, né? Vamos supor que essa pessoa se separou recentemente, uma mulher, e ela começou a sentir muito medo da solidão. Né? A gente vai ver no passado o que precisa ser tratado. Os mentores poderão mostrar, por exemplo, uma vida passada em que o marido foi embora e ela ficou sozinha. Né? E no passado isso era grave, porque as mulheres não podiam trabalhar fora de casa, né? Quem sustentava a casa era o marido. Então, uma mulher sem marido no passado era uma situação bem grave. Então, essa pessoa na vida atual, ela pode estar acessando uma lembrança assim do passado, né? Uma lembrança em que, além de perder o marido, ela perdeu muito mais, ela ficou sem o sustento, ficou sem nada. Né? Às vezes ficou sozinha mesmo, porque hoje em dia uma mulher que se separa, ela pode casar de novo. Hoje em dia é comum, mas no passado não era, né? Então, sempre na vida atual, existe um evento desencadeador. O que vem a ser um evento desencadeador? É um gatilho, é uma coisa que acontece na vida atual, né? E que automaticamente faz com que a pessoa acesse uma lembrança do passado, né? Por exemplo, a pessoa morreu num terremoto na vida passada e ela foi a única sobrevivente, né? Um exemplo trágico. Aí, na vida atual, ela tem família, tudo, mas ela liga a TV, o noticiário de TV, e ela vê um terremoto lá no Japão e começa a ficar morrendo de medo. Pode ter até ataques de pânico por causa disso. Por quê? Porque ela está se lembrando do passado em que aconteceu uma coisa trágica. Imagina que coisa horrível você morrer num terremoto e ser a única sobrevivente, ficar sem nada. Sem casa, sem comida, sem família, sem ninguém, né? Então é por isso que às vezes a pessoa tem um ataque de pânico, porque ela está acessando lembranças do passado muito dolorosas. E às vezes ela até morreu, né? Síndrome do pânico, ela está muito ligada ao medo da morte, né? Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa realmente morreu no passado. E aí, através de um gatilho, de uma situação, como por exemplo um noticiário, esse exemplinho que eu dei da vida atual, né, que ela liga a TV e ouve a notícia do terremoto, ela começa a acessar lembranças do passado dela. E é isso que pode gerar, por exemplo, um ataque de pânico. Ela fica com medo, e muitas vezes sem saber por quê. É o medo de morrer normalmente, porque ela está acessando lembranças de morte do passado dela. Né? Então, essa situação traumática de morte do passado, ela precisa ser curada. Né? Outro exemplinho que eu selecionei para vocês. Ciúme patológico. Foi traído na vida passada e depois disso ficou desonrado. Toda a vizinhança o apontava, ria da cara dele, né? Essa pessoa que foi traída no passado, né, supondo que tenha sido um homem, precisa ser desligado dessa vida passada, né? Porque esse tipo de situação, de muita humilhação, pode gerar num futuro, da mesma vida ou da vida posterior, um ciúme patológico. A pessoa se sentiu tão humilhada, né, com aquela situação, que ela pode trazer esse trauma para a vida atual e pode ter muito medo de ser traída. E o medo faz o quê? Com que a gente atraia exatamente aquilo que a gente mais teme. Por quê? Pela lei da atração. Você está sintonizado com aquela coisa negativa, né, com aquele medo de ser traído, você vai atrair o quê? Uma pessoa que vai te atrair. É muito comum isso acontecer.
né? Então precisa se libertar desse medo, fazer uma cura para esse eu de vida passada, colocando amor nesse eu de vida passada, porque o amor é a energia mais poderosa que existe em todo o universo e é também a energia mais curativa, mais organizadora que existe no universo. Então, se você quiser curar um medo, você precisa chamar a energia do amor, né? E colocar esse amor na sua alma. Conversar com essa personalidade passada também, né? Até que ela se sinta bem, que ela fique bem, que ela fique tranquila, fique calma, separar a vida passada da vida atual, né? Fazer um desligamento emocional desse passado. É assim que funciona. Medo de se casar. Pessoa, mulher, na vida passada o pai mandou ela se casar com um homem que ela detestava, que ela considerava repugnante, sentia nojo do homem e teve que se casar e passar a vida inteira com ele, né? Teve uma vida super infeliz, né? E carregou esse trauma para a vida atual. Aí tá namorando na vida atual e o namorado fala: vamos casar? Pronto. Ela pode ficar com depressão. Tô exagerando, claro, né? Nem todo mundo vai ficar com depressão por causa disso. Mas assim, por esse exemplinho dá pra gente perceber que assim, falou a palavra casamento, né, nesse caso, a pessoa pode estar carregando traumas, né? Por isso que existem muitas pessoas com medo de se casarem, porque até pouquinho tempo atrás, o casamento no passado, ele era para sempre. Mesmo que as pessoas quisessem se separar, que os dois estivessem felizes, não podia se separar. Não existia essa permissão na sociedade, né? Casou era para sempre, feliz ou infeliz, tinha que ficar naquele casamento. Era muito difícil a separação, né? Então muitas pessoas hoje em dia eu vejo que carregam traumas por causa disso, né? Porque elas têm medo de errar na escolha, né? Se casar com a pessoa errada, não dá certo o casamento, e aí ela ficar muito triste e ficar com uma sensação de aprisionamento, né? Então a gente precisa ajudar a pessoa a se desligar desse passado traumático, né? Fazer uma cura para esses eus de vidas passadas que se sentiram prisioneiros no casamento e às vezes muito infelizes, né? Juras de amor. Vou ficar com você para sempre, né? Muitos de nós já fizemos isso até na vida atual, né? E isso também era muito comum no passado. Casalzinho lindo e maravilhoso, tá super apaixonado e um diz para o outro: vou ficar com você para sempre, né? E muitas vezes a alma leva essa jura de amor muito a sério, de uma maneira muito rigorosa, principalmente aquelas pessoas assim que são muito de palavra, né? Que deu a palavra e aquilo vale para sempre, né? Então o que eu já encontrei na terapia de vidas passadas muitas vezes? A pessoa me chega no consultório, né, mulher, por exemplo, chega no consultório: não consigo arrumar namorado, ninguém gosta de mim, ninguém me olha, ninguém me quer, também não me interesso por ninguém, acha que todos os pretendentes têm defeitos, não gosta de ninguém, não se interessa por ninguém. Aí vamos olhar o que é, peço lá para os mentores: mentores, o que está acontecendo com essa pessoa, né? Eu pergunto. Aí às vezes você vê que tem lá um obsessor, mas não um obsessor do mal, não um obsessor assim que está com raiva dela, e sim um grande amor do passado, um espírito para quem ela e ele juraram amor eterno, né? Lá na vida passada estavam apaixonados e um disse para o outro: vou ficar com você para sempre. E esse espírito está lá cumprindo a palavra dele até hoje, às vezes há 10 vidas,
né? Então aí a gente vai fazer o quê? Precisamos conversar com esse espírito que está lá com ela, grudado nela, porque ele está lá por amor. Muitas vezes ele fala assim, que ele está protegendo. É a mulher amada, a mulher que é a mulher da vida dele, né? E ele está lá protegendo, está fazendo companhia. E ele não percebe muitas vezes que ele pode estar fazendo mal para ela, porque na mentalidade dele, ele está fazendo bem para ela, né? Então a gente precisa conversar com esse espírito que está lá grudado nessa pessoa, né, nessa mulher, nesse exemplo que eu estou dando, para que ele possa entender que como ele está desencarnado, ele não pode ficar com ela, né? E que ela está querendo ter um relacionamento com uma pessoa encarnada. E na medida em que ele está lá grudado na alma dela, isso afasta os outros homens disponíveis que poderiam se interessar por ela. Por quê? Simplesmente porque tudo é energia, né? E todo mundo tem intuição, todo mundo tem um sexto sentido. Então, os homens que querem uma pessoa disponível para um relacionamento sério, eles não vão chegar perto dessa pessoa, né? Os homens sérios que querem um relacionamento sério. Por quê? Porque ela já está comprometida, é como se ela já estivesse casada, né? Porque ela não está casada no plano físico, mas ela está comprometida, está casada, vamos chamar assim, no plano astral com esse espírito obsessor que é o grande amor do passado, né? Então eles sentem que ela é uma mulher comprometida. E aí os homens sérios que querem um relacionamento sério se afastam. Ela não consegue atrair para a vida dela esses homens, exatamente por causa disso. Então a gente precisa conversar com esse obsessor e muitas vezes também conversar, né, com essa pessoa, essa mulher que está sendo atendida. Por quê? Porque às vezes ela também se sente segura com esse obsessor. Ela sente que ele está protegendo ela. Mas a grande pergunta que fica é, ele está fazendo bem para ela? Né? Isso é o chamado apego. Né? Ela está apegada a ele está apegado a ela. Né? Porque às vezes a gente até quer ficar com aquela alma para sempre, mas às vezes não dá. Porque cada espírito, ele é único, ele é individual e ele precisa evoluir. Né? Então, às vezes, a gente precisa se separar temporariamente das pessoas que a gente ama para que o nosso espírito possa prosseguir na evolução. Isso é natural da evolução. Né? Então, na vida, um dos grandes aprendizados do espírito é aprender a ser autossuficiente no sentido emocional da palavra. Né? Amar sim. O amor é muito belo, é muito lindo e muito importante, né? Conforme eu disse, é a energia mais importante, mais poderosa que existe no universo, né? Mas quando você ama muito uma pessoa, mesmo amando muito, pode ser necessário que você se separe dela temporariamente, né? Os laços de amor, né? Quando a gente ama muito uma pessoa, a gente vai ficar ligado a essa pessoa, né, através de fios energéticos de amor. Você nunca vai perder o contato com essa pessoa. Muitas vezes a pessoa tem medo, né, de perder o contato com essa pessoa amada, querida, de se perderem no universo e não se encontrarem nunca mais. Mas isso não acontece, porque quando a gente ama uma pessoa, a gente está ligado a essa pessoa pela energia do amor, e basta que você pense nela, que você vai estar acessando essa pessoa. Né? Você quer se comunicar com um ente querido, uma pessoa querida que já desencarnou, foi para o plano astral. Pensa nela, imagina que você está falando para ela e ela vai estar te ouvindo, de alguma forma o espírito dela vai estar te ouvindo. Porque o universo, ele é muito amplo, só que tudo é energia. Então nós estamos sempre conectados. Nós não nos separamos energeticamente, totalmente, das pessoas que amamos. Né? Nos separamos assim para viver uma outra história, num outro plano. Existem vários planos, né? Então a gente precisa sempre continuar nessa evolução e em algum momento a gente vai encontrar aquela pessoa querida de novo. É só ter paciência e esperar.
né? O que eu vejo também é que as decepções nos relacionamentos, elas podem gerar muitas crenças negativas. Por exemplo, uma mulher teve uma decepção com um homem e generalizou para todos os outros homens, né? Ela chega no consultório dizendo assim, que os homens são todos iguais, né? O que não é verdade. Não só os homens, mas como todas as pessoas são diferentes, né? Mas para aquela pessoa, ela teve um trauma grande com um homem, e aí ela fez o quê? A psique dela está projetando isso em todos os outros homens, né? E aí não funciona, acontece o quê? Ela vai atrair aquilo que ela está pensando. Por exemplo, o ex traiu, né? E ela acha que todos os homens são traidores, o que é uma mentira, mas é uma crença que ela tem. Não é uma verdade, mas é uma crença. Uma crença é o quê? É aquilo que a gente acredita. E se a gente acredita, aquilo pra gente é uma verdade, né? A pessoa leva aquilo como uma verdade. Então, ela vai atrair o quê? Vai atrair só os homens que são realmente traidores, né? Por quê? Porque ela está acreditando naquilo, ela está acreditando que todos são traidores, né? Então, ela precisa de uma ajuda para mudar essa crença negativa. Não é porque um traiu que todos vão trair. Agora, se você fica com aquele pensamento negativo, acreditando que todos são iguais, que todos são assim, você vai atrair exatamente os que são assim, né? Então a gente precisa mudar as nossas crenças negativas. Uma mulher, por exemplo, pode criar até um problema de pele para afastar os homens dela, por exemplo, né? Criar algo que ela considere feio, negativo, ruim, né? Na mente dela, que seja negativo para ela, de uma forma inconsciente, por exemplo, uma obesidade. Vamos supor que essa mulher ache que mulher obesa é feia, né? Na cabeça dela, né? Porque isso é muito relativo. Uma pessoa vai achar feio, outra vai achar bonito. Mas vamos supor que essa mulher acredite que obesidade, uma mulher obesa é feia. Ela mesma pode criar uma obesidade, né? Pode acumular gordura no corpo sem perceber, de uma forma inconsciente, para afastar os homens dela, né? Porque às vezes ela tem tanto medo de sofrer num relacionamento que ela cria coisas para afastar as pessoas dela, para afastar os homens dela, né? Supondo que ela seja heterossexual, né? Outro exemplinho. Nunca mais vou amar ninguém. A pessoa perdeu a pessoa que amava muito, sofreu muito e decidiu lá na vida passada que nunca mais iria amar ninguém porque não quer sofrer daquele jeito nunca mais. E traz essa crença negativa, né? Essa determinação de nunca mais amar ninguém, né? Ou seja, ela está com o coração fechado, ela está trazendo essa crença negativa para a vida atual, né? Então a gente precisa voltar lá no passado, né? Conversar, acalmar esse eu da vida passada, né? Para que ela possa, na vida atual, abrir o coração dela de novo, perceber que vale a pena amar, né? Porque se não vale a pena amar, cá entre nós, meus amigos, o que vale a pena nesta vida? Né? Quando a gente olha para os universos paralelos que existem, né? Quem é médium sabe disso, a evolução do nosso espírito está totalmente pautada na energia do amor. Os espíritos mais evoluídos, os mentores, os mestres, eles se pautam totalmente pela energia do amor. Eles vêm aqui nos ajudar, nos ensinar, nos dar conselhos positivos, né? Então, se uma pessoa ela passa a vida dela com o coração fechado, triste, se isolando, isso não é legal para ela. Ela não está evoluindo adequadamente, né? Na minha visão, pelo menos, porque assim eu vejo que no universo existem
muitos mundos paralelos, muitos universos paralelos, vamos chamar assim. E em todos eles, né, quanto mais evoluído, mais predomina a energia do amor. Então, assim, na minha visão, o que a gente deve levar dessa vida é o amor, são os bons relacionamentos. Né? Nós encarnamos aqui, em grande parte, eu acredito que um dos maiores desafios do ser humano é exatamente esse, a convivência pacífica. É a gente conseguir compreender o outro nas suas diferenças, porque todos nós somos diferentes, né? Conseguir compreender o outro nas suas diferenças e conseguir amá-lo mesmo assim. Mesmo ele sendo tão diferente de você, você conseguir amá-lo. Perceber e aceitar as diferenças. Na minha visão, é isso que vai gerar a paz mundial, porque nós podemos transformar esse mundo, nós podemos transformar o planeta Terra, nós podemos criar aqui na Terra mesmo um paraíso. Né? Tem até aquela música do John Lennon chamada Imagine, que eu gosto muito, que fala assim: Imagine all the people living life in peace. Que diz assim: imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Que eu acredito que esse é o grande objetivo da humanidade, de todos nós. E nós podemos, querendo, juntos, conquistar esse amor universal, conquistar essa vida pacífica e tranquila. Por mais diferentes que sejamos, a gente pode conseguir conviver pacificamente, aceitando, tolerando, perdoando, porque na minha visão, se alguém me perguntar qual você acha que é o maior objetivo do ser humano, da encarnação na Terra, né? A maior missão do ser humano na Terra, convivência pacífica e amorosa. Ajudarmos uns aos outros na medida das nossas possibilidades, né? Você vai conseguir ajudar todo mundo? Não, isso é impossível. Mas algumas pessoas você vai conseguir ajudar, né? Tem pessoas que você pode ajudar com uma palavra, com um gesto amigo. Existem inúmeras formas de ajuda, né? Ajuda não é só material. Tem que ajudar dando dinheiro. Não, a pessoa pode não ter dinheiro, ela não pode não ajudar com dinheiro, pode não ajudar com a matéria. Mas se você emana amor para uma pessoa, né? Você vê uma pessoa na rua que está mal, que está passando fome, você pode ajudar com uma comida, você pode ajudar com um dinheiro, e você pode ajudar simplesmente emanando amor para essa pessoa. Esse amor vai chegar até ela e você vai estar dando uma grande ajuda para essa pessoa. Na minha visão, dar e receber amor, conviver pacificamente com os nossos irmãos que são diferentes, é o maior objetivo da encarnação. O maior de todos. Além, é claro, das evoluções intelectuais, dos novos aprendizados, que também, é claro, são muito importantes. Bom, outro exemplinho que eu selecionei para vocês. Dificuldades sexuais, frigidez. O que pode gerar uma frigidez? Por exemplo, a pessoa foi estuprada na infância, né, e associou o sexo com dor, sofrimento, autoritarismo, né? Ela pode considerar, ter uma crença negativa de que o sexo é ruim. Por quê? Porque da forma como ela experienciou, o sexo foi ruim. Né? Então a gente precisa fazer uma cura para esse eu, para essa partezinha ferida da alma que está achando que o sexo é ruim, né? Sexo é sujo, é pecado. Essa pode ser uma crença religiosa que pode ter vindo, por exemplo, de uma freira no passado, de uma pessoa muito religiosa no passado. Né? Porque tem umas religiões que falavam assim, que o sexo é sujo, é pecado, né? Coisa que eu não acredito. Eu acredito que o sexo é divino,
desde que seja feito com amor, com consentimento, né, que as duas pessoas queiram, né? Então, a pessoa que foi uma religiosa, uma freira, um padre no passado, ela pode ter essa crença negativa. Então, a gente precisa conversar com esse eu do passado para fazer uma cura e uma ressignificação dessa crença negativa, né? Para que a pessoa possa se libertar e começar a sentir prazer nas relações sexuais na vida atual. Voto de castidade. Por exemplo, a pessoa foi um padre ou uma freira numa vida passada e hoje não consegue se interessar por relacionamentos íntimos e nem sentir prazer nas relações sexuais. Por quê? Porque no passado fez um voto de castidade, ou seja, uma proibição interna. E ela precisa voltar àquele passado, né, aquela vida passada, e dizer que aquele voto só valeu para a vida passada, né? E se libertar na vida atual. Né? Só o fato dela descobrir que ela fez esse voto de castidade no passado e que isso está bloqueando o desejo sexual na vida atual, essa conscientização já é libertadora, né? Porque aí a pessoa pode ressignificar o presente, ela pode criar uma nova crença mais positiva sobre o sexo no momento presente. Ejaculação precoce. Por exemplo, na vida passada, era um escravo reprodutor. Tinha que ejacular rapidamente. O que é o escravo reprodutor? É aquele escravo que ele tinha a missão de engravidar as escravas, as mulheres escravas. Ele era selecionado, né? Ele era escolhido. Então ele tinha que fazer sexo com várias escravas, ejacular rapidamente para gerar a reprodução, para fazer novos escravinhos. Então, essa pessoa que foi esse escravo reprodutor na vida passada pode estar trazendo esse padrão de ejacular rapidamente para a vida atual. Por quê? Porque ainda estava identificado com essa vida passada, né? Então, ele precisa se desligar dessa vida passada. Porque muitas vezes acontece, né? Amigos e amigas, que a gente muda de corpo, a gente muda de vida, mas continua se sentindo como se estivesse no passado, né? Então a gente fica muito sintonizado com a vida passada, fica acreditando que ainda é aquela pessoa do passado. Por exemplo, a pessoa foi muito rica no passado, gastava à vontade e o dinheiro não acabava nunca. Aí na vida atual nasceu pobre e continua atuando como se ainda estivesse na vida passada, gastando o que pode e o que não pode. E ficando endividada, é claro. Então ela precisa se desidentificar dessa vida passada, né? Ela precisa se desligar dessa vida passada, criar uma conscientização nela de que aquela vida já era, né? Ela tem que lidar com a vida atual. Isso é o chamado desapego, porque o que gera problema, dor e sofrimento nem sempre é trauma, às vezes é apego. Né? Às vezes o que acontece é que a gente não quer largar o bem bom do passado, né? Queremos ficar lá naquela coisa prazerosa que tínhamos no passado, né? Isso acontece com o amor também, como eu disse. Às vezes a gente quer ficar lá ligado ao grande amor do passado e não quer encarar a vida presente em que essa pessoa do passado, esse espírito não está mais presente, né? Outro exemplinho, impotência sexual. O que pode gerar uma impotência sexual? Pode ser que a pessoa no passado tenha sido castrado, né? Outro exemplo, a pessoa foi traída e difamada pela vizinhança inteira. Todo mundo riu da cara da pessoa, né, do homem. Isso pode afetar a virilidade de uma forma bem trágica, né? Esse homem lá no passado, que foi traído e difamado, pode ter se sentido muito inferior como homem,
né? Pode ter achado que a mulher o havia traído porque ele não era bom o suficiente como homem. Então, quer dizer, tem aí uma baixa autoestima, né? Que precisa ser tratada. Precisamos lembrar sempre que todos nós somos muito importantes para o universo, né? Deus não cria nada à toa. Todos nós temos uma contribuição importante para o universo. Todos nós somos seres divinos. Então temos que dar valor para aquilo que temos, para aquilo que somos, focarmos mais no positivo, nas nossas qualidades e buscarmos desenvolver os nossos pontos fracos, as nossas imperfeições, mas sempre nos incentivando, nos colocando para cima, né? Precisamos sempre ser nossos melhores amigos e oferecermos para cada pessoa, para o universo, aquilo que temos de melhor. Isso é muito importante. Outro exemplinho que eu selecionei de infidelidade. A pessoa foi um sultão na vida passada, vivia na poligamia e resolveu trazer isso para a vida atual, aqui no Brasil, em que somos monogâmicos. E aí que não vai dar muito certo, não é mesmo? Então, o que precisa fazer? Precisa fazer uma conscientização, né, e um desligamento dessa vida passada, do sultão. Supondo que, por exemplo, seja um homem na vida atual que foi um sultão numa vida passada. Ele achava normal ficar com várias mulheres, ter várias mulheres, né? Então precisamos fazer um desligamento dessa vida passada e uma conscientização da vida atual. Olha, você está no Brasil, aqui só pode ter uma mulher por vez, né? Só pode ter compromisso com uma só. E fazer um desligamento mesmo dessa vida passada. Devemos lembrar também que no passado, né, na cultura patriarcal, os homens que saíam com muitas mulheres, eles eram considerados viris, masculinos, né? Então existia toda uma cultura que aos pouquinhos, no momento presente, na cultura atual, nós estamos mudando, né, transformando, mas no passado, até pouco tempo atrás, existia toda uma cultura que dizia que os homens que saíam com muitas mulheres eram considerados viris, masculinos. Né? A própria cultura, incentivava que os homens tivessem muitas mulheres, né, sexualmente falando. Só podia casar com uma, é claro. Mas era muito comum no passado, em vidas passadas, os homens terem a esposa, né, e muitas vezes o sexo com a esposa diziam que era só para procriação, né? E aí o homem fazia o quê? Ele ia numa casa de prostituição para fazer sexo com outras mulheres. Isso era muito comum, esse padrão que é chamado de patriarcal, né? E aos pouquinhos nós estamos construindo uma nova realidade, mas ainda existem resquícios desse patriarcado, né? Do passado, que vem do passado. Então precisamos construir uma nova realidade que estamos construindo juntos, né? Então é importante termos muita tolerância, muita paciência, muita consciência mesmo, para que a gente crie exatamente a realidade que nós queremos para a nossa vida, não é mesmo? Então essa é a mensagem, né, que eu tinha para passar para vocês, meus irmãos queridos, né? Eu desejo muita luz, muito amor, muita paz na vida de todos vocês. Um grande beijo com muito carinho nos corações de todos vocês. Muito amor e luz. Tudo de bom.